Olá, sou Brena, médica de família e comunidade. Hoje a gente vai começar com o módulo 1, hipertensão. Aula 1, diagnóstico de hipertensão na PS. A hipertensão ela é a principal causa de doença cardiovascular e de morte prematura. Com a implementação da estratégia de saúde da família e programas de hiperdia, reduziu-se a mortalidade e as hospitalizações por condições sensíveis à atenção primária. Então, na APS, a gente busca focar em indivíduos de alto risco, identificar esses indivíduos. Entretanto, medidas populacionais, elas são muito mais eficazes para diminuir o risco cardiovascular. Medidas populacionais como diminuir o tabagismo, né? Então, isso ajuda bastante. Pessoas com Covid-19, a gente viu que pessoas que tinham hipertensão e se infectaram com o vírus, os desfechos clínicos foram desfavoráveis, com a necessidade de cuidados intensivos e óbitos. Então, a gente vê a necessidade de fazer esse diagnóstico precoce da hipertensão e tratar esses fatores de risco. Então, vamos ver uma situação clínica. Catarina, 52 anos, vem à consulta de enfermagem, realizaram um corpo citopatológico. Disse que há pelo menos 5 anos não ia à UBS. Cuidava da mãe idosa e aí veio a pandemia. Estava sintomática. Nega hipertensão, diabetes e outras doenças crônicas. Na família, pai e mãe eram hipertensos. A mãe faleceu de Covid, irmão teve um infarto e AVC aos 50 anos de idade. Ela vive com os filhos, autônoma, tem uma vida bem atarefada e estressante. A PA no consultório foi de 140 por 85 milímetros de mercúrio. Então, como que a gente define hipertensão? Ela é uma doença crônica, não transmissível, caracterizada por elevação persistente de PA. A gente considera essa PA alterada acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio, em pelo menos 2 ocasiões, na ausência de medicação antihipertensiva. O tratamento medicamentoso e não medicamentoso superam os riscos. Então, vamos voltar aqui na situação clínica. Na Catarina. Ao ver que a PA está alterada, a Catarina fala: nossa, enfermeira, minha pressão nunca deu alterada, eu não sinto nada. A gente pode dizer que Catarina tem hipertensão? A pressão arterial elevada causa sintomas? A medida de PA está correta? Pode ser hipertensão do avental branco? Então, assim, algumas respostas. Então, nesse primeiro momento, a gente não considera que Catarina tem hipertensão, porque a gente precisa de 2 medidas em diferentes ocasiões. Né? E o diagnóstico, o ideal é não se basear exclusivamente na PA do consultório, a menos que essa PA esteja em estágio 3, acima de 180 por 110, ou já tenha uma lesão de órgão-alvo. Aí sim a gente faz o diagnóstico. Mas frequentemente a hipertensão ela é assintomática. Então, assim, normalmente quando a pessoa relata que ela tem dor de cabeça, a pressão eleva pela dor, não necessariamente por conta da pressão alterada. Todas as pessoas acima de 18 anos devem aferir a pressão pelo menos a cada 2 anos e em todas as consultas, independente da especialidade, tá? Recomenda-se que ao diagnóstico de hipertensão ele seja baseado nas medidas fora do consultório, no mapa e na medida residencial de pressão arterial. Então, como medir a PA? Essa parte aqui é essencial que todos entendam como fazer essas medidas. Então, de preferência, a pessoa ela deve estar num ambiente silencioso por pelo menos 5 minutos, não estar com a bexiga cheia, ter praticado exercícios 60 minutos antes, ingerido bebida alcoólica, café ou alimentos, ter fumado 30 minutos antes. Outra coisa fundamental é o manguito adequado. Então,
de acordo com a circunferência do braço. Então, um adulto, normalmente, o que a gente tem disponível é o manguito de adulto, de 22 a 32 centímetros. Mas, se a pessoa ela tem uma circunferência de braço maior, eu preciso usar o manguito maior, que é o de 32 a 42 centímetros. Porque se eu uso um manguito inadequado, eu posso superestimar a pressão desse paciente. Outra coisa, o manguito ele deve ser posicionado no nível do coração, com a mão voltada para cima. As costas elas devem estar apoiadas no encosto da cadeira, tá? Os antebraços apoiados também, as pernas descruzadas, os pés apoiados no chão, e aí, após a medida, informar o valor para o paciente. Esse manguito que vocês estão, esse aparelho de PA que vocês estão vendo é o oscilométrico. Ele é equivalente ao aparelho de PA auscultatório. Então, com a vantagem de que ele não precisa, né, ser de uma pessoa treinada para medir. Então, e o ideal é que esse manguito que esse aparelho seja no braço, tá? Aferido no braço, evitar usar aquele de punho. E a classificação, a partir da medida de pressão, a gente vai classificar a hipertensão. A PA ótima, abaixo de 120 por 80. Essa nova diretriz de hipertensão, ela traz uma nova classificação em relação à pré-hipertensão. Então, assim, essa é a principal diferença nessa classificação. Então, a pré-hipertensão vai ser de 130 a 139 e 85 a 89. A estágio 1, 140 a 159, a PA diastólica 90 a 99, estágio 2, 160 a 179, a PA diastólica 100 a 109 e estágio 3 acima de 180 por 110 a diastólica, tá? E a automedida de PA, que normalmente é o que a gente tem disponível na UBS, né? A gente não deve confundir com o mapa, nem a medida residencial de pressão arterial. O mapa é o aparelho que ele fica durante 24 horas gravando a PA. E a medida residencial é quando eu entrego um aparelho para a pessoa e ela mede em casa de acordo com as orientações que o médico, a equipe dá, tá? Mas a automedida normalmente com o aparelho que a pessoa tem em casa. A gente recomenda que esse aparelho seja o aparelho oscilométrico, de preferência o de braço, tá? De boa qualidade e válido. E caso esteja utilizando de punho, ele deve ser desestimulado, mas se for usar, de preferência aquele que tem sensor de altura e de movimento. As medidas devem ser feitas pelo menos 7 medidas, no período de 16 a 72 horas, e sugerem valores de normalidade iguais ao da medida residencial de pressão do avental branco, quando a hipertensão é estágio 1 no consultório e tem uma elevação acentuada no consultório sem lesão de órgão-alvo. Uma hipertensão mascarada, quando a pressão está normal, mas a gente suspeita que em casa ela esteja alterada, tá? Quando tem uma pré-hipertensão no consultório e com lesão de órgão-alvo ou paciente com alto risco cardiovascular. Hipertensão arterial resistente, paciente com alto risco cardiovascular, indivíduos com resposta exacerbada da PA no consultório, sintomas sugestivos de hipotensão durante tratamento, avaliação da PA durante o sono e o descenso vigília-sono. Então, a gente sabe que essa pressão ela tem que diminuir durante a noite. Então, se a gente está suspeitando que pode estar aumentando, então é ideal que a gente solicite um mapa.
Quando também tem suspeita de apneia obstrutiva do sono, doença renal crônica, diabetes, hipertensão endócrina, disfunção autonômica, ou hipotensão postural e pós-prandial. Então, as vantagens e desvantagens da medida da pressão fora do consultório, então, maior número de medidas, refletem atividades usuais dos examinados, pode identificar uma hipertensão do avental branco, uma hipertensão mascarada, maior engajamento do paciente com o diagnóstico e segmento. Então, a diferença do mapa para o MRPA é que o mapa eu tenho medidas noturnas, permite medições no contexto de vida real, o uso em pacientes com cognição prejudicada, permite avaliar a variabilidade de PA e evidências de prognóstico mais robusta. A medida residencial de pressão arterial é de baixo custo, amplamente disponível, a medição em um ambiente domiciliar, com a pessoa mais relaxada, permite avaliação da variabilidade da PA no dia a dia, envolvimento do paciente na medida da PA e maior adesão. A desvantagem do mapa é um custo elevado, disponibilidade por vezes limitada e pode ser desconfortável. E o MRPA somente PA em repouso, potencial para erro na medição e não tem leitura noturna. E aí, quais são a definição da hipertensão? Então, a gente vai considerar no consultório a medida acima de 140/90, no mapa de 24 horas em vigília acima de 135/85, no sono acima de 120/70 e no MRPA acima de 130/80. A gente vai considerar esses valores alterados, tá? Para a definição de hipertensão. E a pré-hipertensão e risco cardiovascular. Foi feito esse estudo por Vazan et al., em que eles encontraram que o aumento do risco absoluto cardiovascular já na pré-hipertensão. Então, a PA sistólica entre 130 e 139 e a diastólica entre 85 e 89. Outros estudos confirmaram que a pré-hipertensão aumenta o risco cardiovascular. Então, como a gente pode ver, é que a escolha de 140/90 é uma escolha arbitrária, porque a partir já de pré-hipertensão, a gente já vê aumentar o risco cardiovascular. Porém, a partir de 140/90, o benefício supera o risco no tratamento, tá? Mas, nesses pacientes com pré-hipertensão, a gente vai ter que ficar avaliando melhor, estratificando, identificando o risco e, de preferência, reavaliar anualmente. Voltando à situação clínica, em relação à Catarina, a gente pode solicitar uma nova medida de PA, com intervalo de até uma semana, se disponível, solicitar o mapa, o MRPA ou a automedida da pressão. E assim a gente vai poder definir se ela tem ou não hipertensão.